CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, minha amiga Tatiane Lobato, meus amigos do Amapá aí. Não estou ouvindo o Rômulo. Não estou conseguindo ouvir bem o Rômulo. Estou ouvindo ele daqui. Bom dia. Não estou ouvindo. Bom, Alô? a gente vai tentar organizar aqui a nossa técnica. Ouvindo? Oi, Tati. Rômulo, Eu tô ouvindo, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, Tati. Estou te ouvindo bem. Conta até 3, Rômulo. Bom, mas eu estou sem 2, retorno 3. do Rômulo. Não estou ouvindo o Rômulo. Eu Então, acho que é o enquanto a gente fone se da Tati organiza aí que não aqui- está pegando agora. É É o Ele tá fone me da ouvindo aí, Tati. né? Será? Dá um... Não Tá era ouvindo meu agora, Tati? fone. Não era Você meu tá me fone. ouvindo? Ó, meu É operador o está fo- dizendo é que o- não era meu fone. Salgado, não era. Não. Salgado, tá me ouvindo, Salgado? Agora, Tô tá, ouvindo. agora tá tudo perfeito. Bom dia, Rômulo. Bom. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo. O que você traz pra gente aí nessa semana? Bom dia a todos. Então, Tatiane, essa semana ainda marcada fortemente pelas manifestações de partidários do presidente atual, Jair Bolsonaro. Nós temos visto aí nas grandes cidades há um grupamento não tão grande, mas intenso de pessoas que ainda estão nas portas de quartéis, ainda estão exigindo ou discutindo o resultado das eleições da última semana, e é claro que isso acaba tendo um certo tipo de reverberação no contexto do próximo governo. Até porque, veja, Tati, aqui no Distrito Federal, por exemplo, os manifestantes se encontram muito próximos aqui da esplanada dos ministérios, aqui no setor militar urbano, e isso exigindo essa possível intervenção. As Forças Armadas não estão aí nessa intenção, muito embora hoje haja a proposta, a apresentação daquele famoso relatório técnico das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas que o TSE já havia pedido desde o início do primeiro turno e foi prometido agora para hoje à tarde, que vai ser apresentado pelo Ministério da Defesa. E a expectativa é que não tenha um fato definido que vai impedir a diplomação dos candidatos eleitos agora em dezembro, mas se promete um certo barulho aí, e a proposta, então, é talvez dar um reforço, pelo menos no ânimo desses manifestantes que ainda estão aí Ô, Rômulo, inconformados com o resultado da eleição. hoje de manhã eu li que foi uma antecipação de alguma informação que possa ter vazado aí desse relatório do Exército, mas de que o relatório apontaria que não houve fraude nas eleições, mas que teriam algumas inconsistências. E essa palavra inconsistências é que poderia gerar aí burburinho e até alimentar alguns discursos de quem ainda está insatisfeito com o resultado das eleições. Salgado, na verdade, o que a gente até ia falar a respeito do fato e do factoide, né? Então você tem aí a ausência de um fato, mas a presença de um factoide para alimentar esse conjunto de pessoas que ainda não aceitaram os resultados. Essas urnas, elas já estão aí demonstradas desde 96, a integridade delas, não é um sistema 100% seguro, porque sistemas informáticos sempre têm esse risco, mas para haver violações ou inconsistências, né, há um conjunto de coisas a serem consideradas. Então é muito improvável, e o TSE já adiantou, hoje mesmo ainda, que não haverá qualquer tipo de mudança nos resultados das últimas eleições, ainda prometendo a diplomação agora em dezembro e a posse em janeiro dos candidatos eleitos. Enquanto isso, o governo caminha, a transição caminha. Hoje, ainda nesse exato momento, o presidente Lula está reunido com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora à tarde vai com o Pacheco, presidente do Senado, e no final da tarde encontra a Rosa Weber e amanhã, provavelmente, Alexandre de Moraes. As eleições já acabaram, o governo de transição caminha para tentar estabelecer acordos no Congresso Nacional para que se promova ajuste no orçamento para 2023. A gente sabe aqui em Brasília também que há uma proposta de manter o programa de auxílio às pessoas voltando ao nome de Bolsa Família, mas que para fazer com que isso aconteça tem que garantir verbas orçamentárias, e não somente isso, mas também os programas sociais, mas a recomposição do salário mínimo perante a inflação, que também
Inclusive, foi um dos aspectos problemáticos da campanha do candidato Bolsonaro, porque o ministro Paulo Guedes falou sobre a desindexação do índice do salário mínimo da inflação, ou seja, fazer com que o salário mínimo não fosse corrigido pela inflação, e isso poderia ocasionar, em algumas certas situações, uma defasagem no salário mínimo, né? Então, se trabalha aqui em Brasília para construir essas pontes no orçamento do ano que vem, para garantir verbas da área social, do Bolsa Família, para manter os R$600, que não havia essa previsão orçamentária para isso, e também para manter o salário, ou pelo menos dar um ganho real, não somente manter de parada a inflação, mas para dar um ganho real ao salário mínimo. Para conseguir tudo isso, meus amigos, precisa dessa composição dentro do Congresso Nacional, já articulações desde o final da campanha, para que isso ocorra. Então, partidos que são tradicionalmente, ou já prometeram fazer essa oposição ao governo Lula, já estão sendo aí, há conversações para que isso ocorra de maneira menos agressiva, já até dentro do próprio União Brasil, manifestação pelo Luciano Bivar, que vai apoiar o governo de Lula, o PSDB de Gilberto Kassab também já está no governo, o próprio PL, que Valdemar Costa Neto não reconheceu ainda os resultados das eleições, o partido do presidente Bolsonaro já reconheceu que dentro do próprio PL, com 99 deputados, há grupos mais vinculados ao centrão chamado fisiológico e também devem compor com o governo. Então, a tendência para o próximo ano é que o presidente tenha uma certa liberdade dentro do Congresso para tentar implementar essas políticas públicas, e para isso precisa conversar desde já com políticos de centro, já tem feito isso, o Simone Tebet está aí, os programas aí econômicos já na transição pelos autores lá do Plano Real, Pércio Arida, enfim, Arthur Lara Rezende. Isso mostra, então, que o governo está tendendo a voltar a um governo de centro para tentar a governabilidade para 2023. E, Rômulo, você tocou num ponto importante aí dessas negociações, desses diálogos que já estão acontecendo com o Congresso Nacional, né? O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ele reuniu com o deputado federal Celso Sabino, aqui do Pará, que é o relator da comissão mista do orçamento, e o deputado federal diz que o único caminho, a única opção para contornar o teto sem um risco fiscal e jurídico para garantir, por exemplo, o Bolsa Família de R$600 seria uma PEC. Emenda constitucional, isso. Né? Uma proposta de emenda à Constituição. Há quem discorde e entenda que uma medida provisória seria o caminho, porque aí é uma questão muito da relação do próximo governo com o Congresso, e a gente sabe como é que está formatado esse novo Congresso aí, que assume no ano que vem. Qual é o teu entendimento? Veja, Tati, para construir de maneira segura e eficaz, o caminho mais viável é a emenda constitucional. Até porque a medida provisória, a gente conhece aqui, que ela tem um prazo de validade, 120 dias, e precisa ser confirmada pelo próprio Congresso Nacional. Então, o risco de estabelecer uma política pública de orçamentária, garantindo verbas e que possam ter risco de serem cortadas, vai gerar um risco muito grande para a manutenção dessas políticas após a votação da confirmação da medida provisória. Então, era exatamente para isso que o governo vem tentando compor com esses políticos, ou com essa banda política que não é ideologicamente alinhada, para garantir o plano A, que é a emenda constitucional até, pelo menos, o início da legislatura em fevereiro. É o caminho mais viável, e até porque aqueles que criticam o aumento de gastos, tem que lembrar que já houve o teto de gastos furado a partir agora dessa PEC dos benefícios, a chamada PEC das bondades, né? Então você vê que o argumento de quem é contrário acaba indo por terra em razão dessa última PEC. Então a proposta mais viável, mais adequada juridicamente é sim a emenda constitucional, e é exatamente por isso que há o governo de transição tentando compor com todas as forças políticas para a partir de fevereiro implementar ou tentar essa proposta. Muitos diálogos acontecendo, né, Rômulo? Muitos diálogos. Inclusive, você pode perceber aqui que você tem grupos, são 28 áreas temáticas nesse governo de transição. Então, você tem forças de centro-direita, por exemplo, Simone Tebet, uma tradicional família política lá no Mato Grosso, mas sempre vinculada à centro-direita. Você tem aí Gilberto Kassab, você vai ter os criadores do Plano Real, Arthur Lara Rezende, banqueiros, aliás, né? Pércio Arida, são pessoas que não estão ou nunca estiveram vinculados
a ideais de esquerda ou ao PT, por exemplo, estão aí no governo, porque o próprio presidente sabe que se não compuser com essas áreas, não vai ter a menor chance, diante do critério que nós estamos aqui, na polarização que nós temos, não vai ter a menor chance de aprovar qualquer projeto de interesse nacional ou até mesmo interesse partidário do governo atual. E a gente vai acompanhar tudo, né? O que está acontecendo, as indicações que estão sendo feitas na composição dessa equipe de transição do governo que está se aproximando aí, né? Do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, os diálogos que estão acontecendo com a equipe do presidente Jair Bolsonaro, essa transição que está sendo comandada, muito direcionada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que desde o primeiro momento, né, no dia em que o presidente Bolsonaro se pronunciou em relação às eleições, o ministro Ciro Nogueira, na sequência, usou a fala para dizer que, em nome autorizado pelo presidente Bolsonaro, estaria ali conduzindo, portanto, esse processo de transição de governo, que é muito importante e que está sendo acompanhado muito de pertinho pelo Tribunal de Contas da União, que montou uma comissão, né, Rômulo? Eu queria até estender um pouquinho essa nossa conversa com você. Montou uma comissão para acompanhar exatamente todos os passos desse processo de transição. E você vê, Tati, que isso é inédito. Em nenhuma transição de governos, o TCU precisou acompanhar de perto esse momento de passagem de governo. Para você ter uma ideia, há um grupo dentro do TCU que já identificou uma série de graves distorções nesse processo de transição negativa de informações, também informações que não tem uma certa consistência. E eu adianto a você, Tati e Salgado, que até a finalizar esse procedimento, o TCU deve apresentar um relatório informando essas inconsistências, e isso pode tornar, daqui a pouco, talvez, uma nova dor de cabeça para os gestores atuais. Mas, diante do ineditismo, a gente até tomou, aqui em Brasília, né, foi uma questão de surpresa, porque não é comum o TCU fazer isso, nunca foi, e diante dessas supostas, vão ser investigadas, né, dessas supostas circunstâncias, se promove um grupo de trabalho muito grande para fiscalizar esse processo de transição, que muito provavelmente deve gerar ainda incômodos aos gestores atuais que passarão a bola agora em 1º de janeiro de 2023. É isso, e a diplomação que acontece no dia 19 de dezembro, né, a diplomação dos eleitos. Pois não, Salgado? Não, na verdade é um comentário que eu queria fazer com vocês aqui. Eu não sei se, ainda sobre ineditismo que o Rômulo estava comentando, não sei se é impressão minha, porque eu não vivi tantos processos de transição, mas a impressão é que a transição, essa turma da transição, praticamente já assumiu o governo, porque está se preocupando ali com o orçamento que vão executar no ano que vem. O Lula está indo viajar para a COP27 para tratar sobre o clima. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida ao G20. Então, parece que o governo que vai assumir ainda já está antecipando essa gestão. E é necessário, Salgado, porque aqui em Brasília a gente sempre comenta, vácuo de poder não existe. Esse poder que eventualmente está esvaziado do presidente atual, rapidamente foi tomado, e até para dar continuidade, então, até para dar início, pelo menos, a essas políticas de Estado. E as pessoas confundem, tem que saber o que é política de Estado e política de governo. A representação do Brasil fora, preocupação com o orçamento para o próximo ano, são temas centrais, até porque o governo sabe que o ano que vem será um ano muito difícil de reajuste fiscal. Nós temos aí essas PECs que promoveram algumas graves transtornos, vão promover nas contas dos estados, com relação a esses tributos estaduais. A gente viu aí a questão dos combustíveis. Então é necessário ter composição maior possível desde já para aguentar o tranco que vem ano que vem, porque com certeza é um ano de recuperação, ou tentativa de recuperação econômica e de credibilidade do Brasil, tanto interno quanto externamente, como já começamos a ter com a liberação de alguns recursos de resguardo da Amazônia que estavam parados nesse último governo pelas instituições internacionais, como a Noruega, por exemplo, já anunciou o repasse aí ao Brasil com a mudança de paradigma de governo para o próximo ano. Ô Rômulo, deixa eu fazer mais uma avaliação com você. Você estava comentando sobre Pércio Arida, sobre a equipe ali da transição para a parte de economia.
tem um equilíbrio ali entre dois liberais, dois conservadores e aqueles que são ali ligados ao PT, né? Tem o que foi ministro da Fazenda no governo da Dilma. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: para muita gente que achava que com a eleição do Lula o governo seria um governo mais à esquerda, mas com esse equilíbrio entre forças mais conservadoras e, digamos, de centro, não é um equilíbrio ali de um futuro governo? Salgado, a gente está tentando restabelecer o contato aqui com o Rômulo, né? Ele está fazendo a entrevista por telefone conosco e a gente está tentando restabelecer o contato aqui com ele. Assim que a gente conseguir... que não tem jeito, né, mano? Aqui na nossa região, a gente tem que dar uma rezada ou esticar o telefone para ver se pega a conectividade, né? Estamos tentando aqui restabelecer o contato com ele. Agora sim, voltou? Tá me ouvindo, Rômulo? Rômulo, tô te ouvindo agora, Salgado. Pronto, pode refazer a pergunta aí, Salgado. Então, Rômulo, a avaliação que eu queria fazer com você é a seguinte: muita gente que votou no Lula achava que seria um governo mais à esquerda. Só que a composição que foi feita com, você mencionou ainda há pouco o Pércio Arida, né? Pelo menos na parte de economia, tem ali dois profissionais liberais e tem ali dois que já participaram de governos do PT. Não parece que não vai ser esse governo, então, mais à esquerda? Vai ser um governo de centro e até com pensamentos de direita, digamos? Salgado, eu acredito que vai ser a primeira grande decepção de grande parte dos eleitores do presidente Lula, que imaginavam uma guinada oposta ao que estava sendo em vigor agora. Até porque a expectativa é que se implementassem aquelas políticas públicas que foram, ao longo dos governos Dilma e governo Lula, muito extensos, governos fortes centrados em esquerda, né? São políticas sociais, ou uma preocupação menor com as questões fiscais. O problema é que essa decepção virá a partir de uma percepção real de que não se pode mais ter um governo exclusivamente de esquerda, nesse caso aqui, já que com o único apoio da esquerda, o presidente Lula não venceria as eleições do presidente Bolsonaro agora, nesse último ano. Então, isso é muito importante, porque para fazer a composição, para chegar ao poder, muitos acordos foram firmados, muitas promessas foram feitas, e a gente sabe que é necessário cumprir para manter essa governabilidade. Então, essa primeira impressão, e é até bom deixar claro para o nosso ouvinte aqui, que ele vai perceber nesse governo atual, já está percebendo na equipe de transição, que há uma preocupação do presidente Lula em fazer composições com pessoas ou com grupos políticos idealizados da direita, até mesmo de direita e centro-direita. O que a gente percebia aqui, havia uma ligação muito forte com a extrema-direita, né? Esses realmente vão manter a posição ideológica e um afastamento total, aquela oposição bem agressiva ao governo. Mas essa composição do presidente com o Centrão, com parte do Centrão que compuseram todos os governos da República desde 89 para cá, a coalizão com membros da esquerda, que já foi a base de apoio, e principalmente esse diálogo com membros da sociedade que não deram esse apoio na campanha política. Então você vê aí, esses do Plano Real, esses pais do Plano Real, por exemplo, são banqueiros tradicionais, são pessoas ligadas ao pensamento liberal, sempre foram, não tem nenhuma ligação ideológica com a esquerda, mas é necessário que esteja no governo para conseguir, então, mostrar uma possível governabilidade e cumprimento dos acordos que foram feitos na campanha política. A gente espera até, claro, que as pessoas não tenham essa visão romantizada da vida política e saibam que aqui as pessoas vão se amoldando de acordo com os interesses não só do Estado, mas também com os interesses partidários ideológicos que todos têm. E ainda nesse caminho aí que você está citando para a gente, Rômulo, a composição dessa chapa, né? A formação da chapa Lula-Alckmin, ela já foi muito com esse pensamento também, né? De migrar para sair da esquerda um pouco, né? Migrar um pouquinho lá centro-direita, enfim, centro-esquerda, enfim. Tem muito disso também, né? E essa presença do Geraldo Alckmin, ela é importante, tanto que ele comanda a transição agora, nesse sentido também, de estabelecer o diálogo com outras frentes políticas. É que a gente fala para os nossos ouvintes aqui, alguns são mais novos, não recordam muito lá do governo Lula, mas se a gente for olhar para trás, o governo Lula nunca foi voltado a um governo exclusivamente de esquerda. Houve composições, até na área econômica,
colocou o deputado federal Antônio Palocci lá como ministro da Economia, mencionou, teve o apoio de Renan Calheiros naquela época, então nunca foi exclusivamente de esquerda. Quando Dilma assumiu, já trouxe um pouquinho mais esse ideológico de esquerda, manteve aí Guido Mantega, teve aquele atraso horrível na composição econômica daquele governo, gerou inclusive a queda dela pela falta de composição, falta de articulação política que levou ao impeachment. Então foram erros graves que o PT cometeu, e o presidente Lula não vai pagar para ver, ou tem a experiência necessária para não cometer esses erros, não pagar para ver a falta de apoio político. São pessoas altamente coladas na vida política, ninguém aqui nasceu ontem, né? Eles sabem muito bem disso, qualquer um que está lá, mas é exatamente para garantir não somente a sustentação dessas políticas públicas, mas do próprio governo, é que há essa composição, desde agora no governo de transição, com figuras-chave, que serão, escutem o que eu estou falando, vejam só, essas figuras nomeadas do governo de transição serão ou comporão o governo definitivo, ou seja, farão parte da equipe econômica, farão parte da questão social. Por exemplo, Simone Tebet vai assumir, provavelmente, alguma área de desenvolvimento social, como está fazendo o governo de transição. Então, não aguardem, nunca foi esse político de esquerda exclusivo, e muito menos será agora, já que a composição política não permite extremismo sob pena de um retorno ao estado anterior, até porque o presidente Lula, ao que vem dizendo, não tem intenção de fazer um segundo mandato. A gente sempre duvida disso aí, né? O político adora falar que não vai ficar, acaba ficando, mas em razão até da idade, é muito provável que já passe a bola para outro ramo aí da atuação da esquerda e da centro-direita, até porque da direita está a promessa também já de Romeu Zema, de Tarcísio de Freitas, assumir esse papel que Bolsonaro talvez não consiga até 2026. É aguardar para ver o que vem por aí pela frente, Tati. E Tá certo. É isso. Muito obrigada, tá, Rômulo, por essa conversa aqui com a gente. Eu que agradeço. Um forte abraço. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Obrigado, Rômulo. 11h44.